Como calcular RC anti-MI para 10 lâmpadas LED de 10 a potência? Então, pessoal, aqui na imagem nós temos um diagrama elétrico, né? Aqui, ó, reparem, aqui nós temos rede de 220, fase e neutro. Aqui nós temos um resistor de 100 ohms e um capacitor de 470 nanofarad, tensão de 275, ligado em série com resistor, certo? Então isso aqui é um projeto de RC, ou seja, filtro, em paralelo com o circuito de iluminação. Então por que eu escolhi 10 lâmpadas? Porque se você for projetar um RC para cada lâmpada, é antieconômico, é muito caro. Então, quando você for projetar um circuito RC, filtro, né, contra interferência eletromagnética, você tem que projetar para todas as lâmpadas de sua casa. Digamos, você tem 5 lâmpadas, então você vai fazer um projeto de RC para 5 lâmpadas LED. Se você tem 10, você vai projetar um RC para 10 lâmpadas. Se for 20 lâmpadas, você vai projetar um circuito de RC para 20 lâmpadas, e assim sucessivamente. Isso aqui é aplicado em residências, comércios e indústrias. Certo? Para que serve? Para eliminar MI acima de 3 kHz. Então, toda vez que você for projetar um RC, você tem que colocar um valor acima de 3 kHz. Digamos, 3.400 Hz, 3.4 kHz, vai até 10 kHz. Então, você tem que aplicar na fórmula matemática para calcular o capacitor e resistor. Aqui nós temos 10 lâmpadas, né? Aqui está calculado o capacitor de 470, 275 volts e 100. O que acontece se eu dobrar esse número de lâmpada para 20? Acontece que esse capacitor ele vai dobrar a sua, e ao invés de ser 470, você tem que multiplicar por 2 vezes o valor. Então, se você multiplicar 470 por 2, dá quanto? 470 por 2 dá 940 nanofarad. E o resistor cai para 50, cai para metade. Então, porque se você dobrar o número de lâmpadas, você vai dobrar a capacidade do capacitor. Por quê? Porque você dobrou a interferência eletromagnética. Então, qual é a função do RC? Por exemplo, o capacitor desvia o ruído de alta frequência para o neutro, terra. E o resistor serve para limitar a corrente, certo? Aqui, o RC não controla o tempo, mas a frequência de corte, certo? Entenderam? Então vamos aqui para os cálculos. Como foi que eu achei 100 ohms e 470 nanofarad para projetar um RC para 10 lâmpadas para eliminar a interferência eletromagnética acima de 3 kHz? Então você começa os passos aqui. Você vai calcular a potência ativa de 10 lâmpadas. 10 vezes 10, 100, ativa, aparente 100, que é dividido por 0,69, que é o fator potência, ó, baixíssimo. Na maioria dessas lâmpadas, o fator potência é 0,5, 0,7, 0,69, certo? Não passa de 0,7. Muito baixo, prejudicial. Você paga por isso. Mesmo se você não tem medição para isto, mas você paga reativo, baixo fator de potência. E você paga interferência eletromagnética também. Então, pessoal, para chamar a atenção de vocês, quais são os aparelhos hoje que mais consomem energia? É lâmpada LED e ar-condicionado. Lâmpada LED e ar-condicionado. Tem muita gente fazendo propaganda das lâmpadas LEDs e é econômico e não é. Por que aumentou o número de furto no Brasil? Nós estamos na era da interferência eletromagnética. Preste atenção. Você paga por isso. Você vê que aumentou o número de furto de energia no Brasil e as contas de energia se tornaram caríssimas porque o governo foi obrigado a abaixar a luz para aquelas pessoas de baixa renda, porque ele não tinha as condições de pagar, devido a essas lâmpadas LED e ar-condicionado.
Se você desligar uma lâmpada LED, ela vai continuar consumindo energia, por causa de quê? Da interferência eletromagnética, ó, EMI, ó. Mesmo você desligando o interruptor, você vai continuar consumindo energia. Então, para evitar você estar consumindo energia com a lâmpada desligada, você tem que projetar um RC que está igual aqui para 10 lâmpadas. Então, vamos aqui os passos para calcular o capacitor e o resistor. Potência ativa, 10 multiplicado por 10, 100. Potência aparente, 100 dividido por 0,69 fator potência, 144 voltampere. Corrente total, 144 dividido por 220, 0,65. Impedância, 220 dividido por 0,65, 338 ohms. R, 100, que é a potência das lâmpadas, dividido por 0,65 ao quadrado, é 236 ohms. Fator potência é a razão entre o resistor e a impedância, né? É uma divisão. Você vai dividir a resistência pela impedância, né? 236 dividido por 338 é 0,69. Esse aqui é o fator potência, certo? Agora vamos calcular o capacitor. Aqui é a fórmula matemática para se calcular o capacitor, né? Para eliminar a interferência eletromagnética. Então, isso aqui é 1 barra dividido. Isso aqui é uma divisão. 2 multiplicado por 3,14 multiplicado por 100. Ora, como foi que eu achei esse 100? Na fórmula matemática. Ora, você tem que raciocinar. O que foi que eu calculei aqui? E jogar aqui esse 100. Aqui é esses 100 ohms, porque eu tenho que calcular o capacitor. Porque ele já está aqui, mas ele apareceu aqui. Como foi que eu achei esse 100? Olha, se você fazer uma subtração, preste bem atenção. Vou ver se essa máquina aqui funciona. Aqui é uma máquina. Eu não sei se essa máquina vai funcionar, porque está com problema de internet aqui. Eu vou tentar, né? Então o que você vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Como foi que eu achei esses 100? Vamos ver se essa máquina aqui funciona. Como foi que eu achei esses 100 ohms? Aqui é 100 ohms, presta bem atenção. Vou fechar essa máquina e ficar com essa. Como foi que eu achei esses 100 ohms aqui? Que ele não está aqui, ó. Ó o raciocínio. Você vê que eu calculei a impedância, 338, e calculei a resistência total, 236. Se eu fizer a subtração, ó, 300, se eu fizer a subtração aqui, de quanto, ó? 338 menos 236 é igual a 102. Então não existe resistor de 102, então vou arredondar para 100. Aí eu joguei aqui, ó. Você vê que eu subtraí a impedância pela resistência total, encontrei 102, mas eu arredondando 100. Entendeu agora? Aí eu vou jogar na fórmula matemática, a frequência é de 3.400 Hz, 3,4 kHz, que é igual a 468 ou 470 nanofarads. Aqui eu achei o capacitor. Está calculado para 10 lâmpadas. Preste bem atenção. Se fosse para 20 lâmpadas, eu teria que dobrar a capacidade desse capacitor. E o resistor cairia para metade. Tá vendo aí? Então, como calcular o resistor? Aqui, ó, é 1 barra 2 multiplicado por 3,14, 3.400 Hz, 470 nanofarad, multiplicado por 10 menos 9. É 99 ou 100 ohms. Então tá certo. Se eu achei 100 ohms aqui, se eu subtrair, por que meus cálculos estão corretos? Porque se eu subtrair 338 menos 236, eu vou achar 102, que é um valor de 100. Então meus cálculos estão corretos. Então tá aí, pessoal. Acabei de projetar, que eu estou projetando, porque estou calculando, um RC anti-MI, interferência eletromagnética, para 10 lâmpadas LED de 10, para eliminar a interferência eletromagnética acima de 3 kHz. Certo? Aprenderam? Então, se você seguir esse espaço aqui, você vai projetar qualquer RC
para a quantidade de lâmpadas que você quiser. 10 lâmpadas, 20 lâmpadas, 30 lâmpadas, 40 lâmpadas. Isso aqui é aplicado em indústria, comércios e residências. Para que serve? Para economizar energia, pessoal. Vocês pensam que vocês não pagam por isso aqui, ó? Essa lâmpada, ó, olha o que acontece. O que acontece? Quando você desliga o interruptor de uma lâmpada, ela fica acesa parcialmente. E acontece o que? E acontece, ó. Olha aí o que acontece. Você está consumindo energia. Mas você não sabe se está consumindo energia. Por que você não sabe que está consumindo energia? Olha, ó. Pense bem, nós estamos na era do MI, interferência eletromagnética. Há muitas coisas que não são visíveis, mas existem. Por exemplo, a felicidade, interferência eletromagnética, fenômenos indutivos, capacitivos. Então, existem esses fenômenos invisíveis. Você vê que as contas de energia hoje no Brasil estão altíssimas, devido a lâmpadas LEDs. Você nunca deve estar desligando o ar-condicionado. Por que você não pode desligar o ar-condicionado? Está desligando toda hora. Por quê? E a lâmpada LED? Porque se você desligar, você vai consumir muito mais energia se você desligar a lâmpada LED e ar-condicionado. Por quê? Ó? Por quê? Pessoal, vocês têm que pensar. Ó. Você não tem conhecimento técnico a respeito. É porque lhe falta mentalizar. Tá vendo aqui? O que é um medidor digital? O que é um medidor digital? Está aqui na imagem. É um gerador de clock. Você nunca deve desligar ar-condicionado e lâmpadas LEDs, porque o medidor digital ele demora a descarregar. Por que ele demora a descarregar? Porque ele é um gerador de clock. Ele é um gerador de clock. Eu disse clock. Você sabe o que é clock? Você coloca aí, você faz a tradução, o que é clock? Relógio, tempo. Isso aqui é gerador de tempo. Se você desligar um ar-condicionado, ele vai demorar a descarregar. Isso leva um certo tempo. E quando você desliga as lâmpadas LEDs, o que acontece? Elas ficam acesas parcialmente e você vai pagar energia por hora. Tá aí o relógio contando. E para que serve o RC? Eu não estou aqui apresentando cálculo de RC. Eu estou projetando um filtro RC para funcionar em paralelo com 10 lâmpadas LED. Para quê? Para eliminar a interferência eletromagnética e evitar que você pague um alto consumo de energia. Quando você desligar essas lâmpadas, elas vão apagar. Elas não vão ficar acesas. Entenderam? Eu não estou aqui só para calcular RC, porque se você for assistir vídeo hoje de YouTube, tem um monte de cálculo de RC lá que não serve para nada. Você pode pesquisar agora no YouTube, é cálculo de RC. Não serve para nada. Ele simplesmente faz um cálculo lá de RC, não serve para nada. Mas esse cálculo de RC que eu estou fazendo, que serve na prática. Isso aqui é um projeto para aplicar em quê? Em residências, comércios, indústria, em que? Circuito de iluminação LED. Pode ser aplicado em 10 lâmpadas, 20 lâmpadas, 30 lâmpadas, 40 lâmpadas, 50 lâmpadas, não importa a potência. Está aqui as fórmulas matemáticas. Só fazer o cálculo do capacitor e resistor. Entenderam, pessoal? Acontece que vocês que assistem meus vídeos não gostam de matemática. Eu não estou dizendo todos, mas a maioria não gosta de matemática. Aí você quer mexer com energia solar e não sabe nada, não sabe nem o que é um RC. Um anti-MI. Você não sabe nem o que é um anti-MI. Contra interferência eletromagnética. Um RC é contra a interferência eletromagnética. O que é um XL? É também um anti-MI. Contra interferência eletromagnética. Passei 2 vídeos passados, ninguém assiste. Esses caras querem vender inversores. Estão queimando as bombas. Eles não sabem o que é um reator para colocar na saída do inversor. Eles não sabem o que é um reator para colocar na entrada do inversor. E fique sabendo, ó, vocês estão vendo aqui um circuito RC.
Quando tem aquele monte de painéis solares, digamos 700, gigante, tem muita gente comprando painéis solares de 700 no Brasil. Se você tem painéis solares de 700 no seu telhado, é o quê? Mais cabo DC é o quê? É um circuito RC distribuído. Você olha para aqueles painéis, você acha que é painéis solares, acha lindo, bonito, azulão. Não é. Ali é um gigante capacitor. Por que só eu enxergo que é um gigante capacitor? Você não enxerga. Por isso que eu coloquei esse cara aqui, ó, o Gandhi da Índia, eu coloquei ele agora no meu canal, porque você é cego. Você diz que inversor é sobrecarga, diz que qualquer inversor tem sobrecarga, diz que queima por sobrecarga. Aonde já se viu o inversor queimar por sobrecarga? Inversor não vê sobrecarga, inversor vê uma impedância, e você já está vendo do outro lado. Inversor não vê sobrecarga. Inversor vê uma impedância. Então tá aí, olho por olho o mundo acabará cego. Quando você olha para aqueles painéis gigantes fedorentos da China, você está olhando para o gigante capacitor no seu telhado. E tome cuidado. Porque ali, painéis solares no telhado, ele é o quê? É um circuito distribuído RC. Seus painéis solares no telhado é um gigante capacitor. E você tome cuidado, ele pode explodir inversor, e pode explodir disjuntores, e pode explodir DPS, como todo dia explode DPS no Brasil, devido aos fenômenos indutivo e capacitivo. Certo? Então vocês têm que estudar muita matemática para mexer com energia solar. Muita matemática. Pois é, pessoal. Olha, toda vez que eu encerro os meus vídeos no final, eu apresento o cientista alemão. E de agora em diante, como nós estamos na era da interferência eletromagnética, eu vou apresentar o Gandhi. Por quê? Porque olho por olho o mundo acabará cego. Tem muitas pessoas desinformadas hoje falando sobre energia solar. Nem todas as pessoas podem falar sobre coisas elétricas. Certo? Nem todas as pessoas podem falar sobre coisas elétricas. Então, pessoal, você acabou de assistir no canal Luz Solar 120 graus elétrico como projetar um RC anti-MI para 10 lâmpadas LEDs contra interferência eletromagnética. Então, muitos projetos elétricos todos são meus, risco mínimo de regulamentação excessiva da energia solar, pois estou fora da rede. Então, nós trabalhamos com o projeto solar off-grid, inversor de frequência de 120 graus elétrico para bombeamento de água. Então, se você precisar de projetos e inversores de frequência, o João Eletricista vende esses inversores em São Paulo. Já vem configurado, personalizado, pronto para funcionar. Certo? O meu contato aqui, correio eletrônico, raimundoevangelista@gmail.com e Pix, tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação de todos, certo? Se inscreva no canal e até a próxima aula aí, pessoal, se Deus quiser.